Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Ante categorias políticas tradicionais como conservadorismo, liberalismo ou socialismo, o pensamento de Hannah Arendt é elusivo, mesmo desorientador. Mas o que sugere uma mente paradoxal talvez seja a mera coerência, já que para Arendt o pensamento deve nascer dos incidentes da experiência viva, e a sua foi atravessada pelos incidentes mais dramáticos de seu tempo. Por quase 20 anos, desde que a ascensão nazista deu início à sua diáspora pessoal, foi apátrida, refugiando-se em Genebra e Paris, até receber a cidadania norte-americana. Da Primeira Guerra à Guerra Fria, ela viveu e pensou no coração das piores catástrofes do século XX, como testemunham os títulos de suas obras: As Origens do Totalitarismo, da Revolução, da Violência. Mas após expor o mal em sua face mais monstruosa, Arendt também se inquietou com seu caráter paradoxal em nosso tempo. Um de seus principais objetivos, durante o pós-guerra, foi, nas suas palavras, destruir a lenda da grandiosidade do mal, da força demoníaca, retirar das pessoas a grande admiração que têm por grandes malfeitores. De fato, dizia ela, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazi convicto ou comunista convicto, mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, isto é, a realidade da experiência, e a distinção entre o verdadeiro e o falso, isto é, os padrões de pensamento, já não existem mais. Personificado no medíocre, mas consciencioso funcionário nazista Adolf Eichmann, esse diagnóstico deu origem à sua fórmula mais célebre e controversa, a banalidade do mal. Longe, porém, de estar restrita aos despotismos genocidas, algo dessa banalidade está impregnada no modo como concebemos a atividade humana na era da sociedade de massas. Para Arendt, a vida ativa deve ser uma cooperação entre o nosso trabalho, pelo qual garantimos nossa subsistência material, as nossas obras, pelas quais criamos os objetos do mundo da cultura, e a nossa ação, pela qual, através do relacionamento e do diálogo interpessoal, construímos uma sociedade plural e solidária. Mas Arendt lamentava que a pressão da economia de mercado tenha invertido a hierarquia, impondo o predomínio da dimensão mais baixa, a do trabalho. Ante suas reflexões, somos tentados a parafrasear os versos de T.S. Eliot. Onde está a ação que perdemos em nossa obra? Onde está a obra que perdemos em nosso trabalho? Para discutir a vida, a obra, o trabalho e a ação de Hannah Arendt, convidamos Celso Laffer, professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo, Cláudia Perrone Moisés, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, e Eduardo Jardim, professor de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Cláudia, você pode nos introduzir ao contexto social e ao contexto da família, aos anos de formação de Hannah Arendt? Sim. Hannah Arendt nasce em 1906 no seio de uma família de classe média judia, que sua família era do Partido Social Democrático. Na infância diziam que ela já era brilhante, aos 3 anos falava corretamente, aos 14 leu Kant. Era também considerada rebelde e independente. Ela foi expulsa da escola por haver liderado um boicote contra um professor que a havia insultado, e ela se prepara sozinha para o ingresso na universidade. Ela ingressa na universidade em 1924, ela é aprovada com distinção na Universidade de Berlim. Dali, onde ela estuda grego, latim e teologia, ela vai para Marburg para estudar com Heidegger. E professor Celso Laffer, uma vocação precoce, desde cedo muito reconhecida nos meios, né, acadêmicos, estuda com grandes nomes, Heidegger, Jasper, Husserl. Você pode nos contar um pouco o tipo de interesse e os estudos que ela vem fazendo nessa época? Bom, ela se formou na efervescência intelectual do fim da República de Weimar, não? Uma efervescência que teve uma dimensão significativa em matéria da reflexão filosófica. Tanto Heidegger, quanto Jaspers, quanto Husserl são expressões dessa renovação. Para esta renovação, ela foi muito bem apetrechada. E como ela diz numa conhecida carta ao Scholem, objeto da polêmica sobre o livro Eichmann, ela diz: se eu vim de algum lugar, eu vim da tradição da filosofia alemã.
é dessa tradição que ela veio, que é uma combinação, enfim, de fenomenologia e existencialismo. Então, a universidade alemã a preparou para um certo modo de ver as coisas, mas não para aquilo que foi o objeto específico da sua análise e da sua reflexão, que foram os dados pela experiência vivida do seu percurso numa era de extremos. Agora, é claro que Heidegger foi uma fonte de inspiração importante, com quem ela sempre dialogou, mas de quem ela se afasta, não? A ideia básica de Heidegger é a mortalidade e a ideia básica dela é a natalidade. De Jaspers, com quem ela concluiu a tese de doutorado dela, que chamou a atenção dela para a ideia da situação limite, que é do potencial e da importância da comunicação, que são ingredientes que repercutem no conjunto da obra dela. A gente pode ter uma ideia do tipo de personalidade que está os traços de caráter talvez mais relevantes que já nessa época estão salientes? Olha, as pessoas que a conheceram a admiravam muito, não? Ela se impôs como uma pessoa de muita qualidade e de muita presença intelectual, não só para os seus professores, mas para os seus colegas, muitos dos quais depois se destacaram na vida intelectual. É o caso, por exemplo, do Hans Jonas, que é o homem do princípio da responsabilidade, que foi um grande amigo e parceiro de reflexão dela, para dar um entre muitos exemplos, não? Eduardo, o professor Celso Laffer comentou que a vida acadêmica dela se dá no momento ali da debacle da República de Weimar, e isso significa a ascensão do nazismo. Qual vai ser o impacto que essa ascensão vai ter sobre a vida dela? Hannah Arendt viveu em Berlim nos primeiros anos da década de 30, mas ela, em 33, ela é presa por ter colaborado com uma organização e recolhido documentos para essa organização, e ela escapa da prisão em 33 e pela Tchecoslováquia ela escapa para a França, para Paris, onde ela se instala. E sinto que nessa época ela está muito decepcionada com as coisas que vinham acontecendo, inclusive com amigos dela na Alemanha, intelectuais, professores, como Heidegger, por exemplo, que tinha aderido ao nazismo, e ela fica em Paris de 33 a 40, e nesse período ela praticamente não produz nada de relevante do ponto de vista intelectual. O que ela está fazendo? Então, ela está trabalhando junto com uma organização que tem por encargo trazer jovens judeus da Europa de Leste para conduzi-los à Palestina, na região do futuro Estado de Israel. Ela assessora uma pessoa da família Rothschild que financiava essa organização. Então ela vive em Paris, é um período de atuação dela como judia, como reagindo a essa situação de perseguição. Ela vai à Palestina levar um grupo de jovens, mas nesse período também acontecem coisas na vida dela. Ela se separa do primeiro marido, encontra o segundo marido, que é o Heinrich Blücher, que fica marido dela até o final da vida, e ela também tem amizades com figuras importantes, como Walter Benjamin, nesse período de Paris, que Benjamin também está refugiado em Paris. Ela em 40, Hannah Arendt, ela é enviada com a guerra Alemanha-França, ela é enviada para um campo no sul da França,
e ela, mais uma vez, ela escapa desse campo e, em 41, via Lisboa, ela vai para os Estados Unidos e começa a vida dela nos Estados Unidos, em Nova York. Exato. Celso, a gente pode falar sobre como foi essa recepção nos Estados Unidos e como ela, sobretudo como ela apreciava a cultura americana, além da fuga, ela estava buscando algo ali que ela valorizava. Sem dúvida. Eu só gostaria de acrescentar aquilo que disse o Eduardo, que Paris também ofereceu a ela essa oportunidade de contatos com amigos como Walter Benjamin, que foram intelectualmente estimulantes, como o Kojève, cujas aulas ela assistiu, que, como tantos outros da geração dela, incluindo o Sartre, que ela conheceu o Aron. Quer dizer que Paris também, além dessa atividade mergulhada na condição judaica e numa resposta política à condição judaica, também foi um período de aprendizado, distinto do período de aprendizado dela na Alemanha, mas relevante para a visão e para a formação dela. E foi com esta bagagem que ela foi para os Estados Unidos, como lembrou com razão o Eduardo, via Lisboa. Ela mesma comentou comigo que ela ficou um certo tempo em Lisboa até conseguir embarcar para os Estados Unidos. E que ela entendia um pouco o que diziam os jornais por conta do latim que ela dominava. E ela foi para os Estados Unidos. Não? E uma das anedotas que contam é que quando a mãe dela chegou mais tarde, a mãe dela disse: olha, você devia ter feito o que eu te disse, que era aprender inglês em vez de ficar insistindo em ter um saber pleno do latim e do grego. Então, o primeiro momento foi a experiência de lidar com uma língua com a qual ela não tinha familiaridade e que veio a ser a língua na qual ela acabou escrevendo uma parte significativa da obra. Esse período inicial também é marcado pela colaboração que ela deu a alguns jornais, enfim, da comunidade judaica alemã em Nova York, sobretudo um jornal chamado Aufbau. E também é um período em que ela se dedica aos grandes temas do sionismo, sempre numa perspectiva crítica. Mas é o período em que ela começa a se preparar para escrever as origens do totalitarismo, que é, como sabemos, a resposta dela, enfim, a uma era de extremos. Eu só diria mais uma coisa. Há um livro recente de um estudioso arentiano chamado Martin King, que diz que é importante identificar que o pensamento de Hannah Arendt não é como de outros europeus que se transmigraram para os Estados Unidos, europeus pensando em Europa, localizados fisicamente nos Estados Unidos. O pensamento dela se viu marcado e influenciado por aquilo que ela viveu politicamente nos Estados Unidos, que é o que explica outros livros dela, como On Revolution ou Crisis of the Republic. Cláudia, por favor. Então, eu gostaria de acrescentar em relação ao que impressiona a Hannah Arendt ao chegar nos Estados Unidos, na própria considerações dela, ela diz que a república não é como o governo que dá maior liberdade e também evita os nacionalismos, que é algo muito atual. E também a responsabilidade que o cidadão norte-americano sente pela vida pública, não é? Que a impressiona e vai influenciar também muitas das suas reflexões políticas. Numa carta ao Jaspers, ela diz, já nos anos 50, que a sociedade norte-americana é muito impressionante, mas que ela vê duas questões que a preocupam. Primeiro, uma histeria securitária, não é, que a gente vê também até hoje. E depois a transformação de uma sociedade muito rica numa sociedade totalmente consumista, que não mais cria obras, no seu entendimento, mas só bens de consumo. Não é? Nesse sentido, ela já vê o que
nós estamos presenciando hoje. Não? Eduardo, pouco tempo depois da guerra, ela publica essa obra monumental, que é As Origens do Totalitarismo. Você pode nos introduzir a esse livro? Sim, Hannah Arendt conta em uma entrevista para a televisão que em 1943 ela ficou sabendo da existência dos campos de extermínio na Europa, e que isso foi um choque tremendo para ela. Ela usa uma expressão, ela diz que foi como se um abismo tivesse se aberto na minha frente. E eu entendo que ao longo dos anos 40, através de um movimento, de um esforço compreensivo muito grande, numa tentativa de compreender o que tinha acontecido, Hannah Arendt buscou transpor esse abismo, transpor através da compreensão esse abismo e chegar a alguma compreensão da experiência totalitária. Então, ao longo dos anos 40, de 43 até 1951, que é o ano da publicação de Origens do Totalitarismo, ela faz essa monumental pesquisa de história política, de teoria política, que estão incluídos em Origens do Totalitarismo. O livro é de 51 e o livro está organizado em 3 partes. Hannah Arendt dedica uma primeira parte de Origens do Totalitarismo para tratar do tema do antissemitismo, procurando entender que tipo de antissemitismo estava em jogo no nazismo. A segunda parte do livro se ocupa do imperialismo, né, que é um momento histórico de quebra das barreiras nacionais que possibilitam o aparecimento dos movimentos totalitários no século XX. E a terceira parte do livro é dedicada propriamente ao totalitarismo, e ela aborda basicamente o caso do nazismo, o caso alemão, e muito perifericamente, em algumas passagens do livro, o caso soviético. O livro termina, Origens do Totalitarismo, termina com um capítulo que foi acrescentado mais tarde, mas que é muito importante para dar conta do argumento central do livro, um capítulo chamado Ideologia e Terror, em que ela faz uma espécie de resumo da sua compreensão da experiência totalitária. Então, o livro foi imediatamente um grande sucesso. Hannah Arendt ficou logo muito conhecida pela originalidade da abordagem dela do totalitarismo, e acho que a gente poderia considerar os diversos momentos, né, as diversas partes em que esse livro está composto, né? Exato, ela fala do antissemitismo, ela fala do imperialismo e fala do racismo. São 3 grandes, né? Cláudio, você quer desenvolver um pouco mais esses aspectos? Bom, então, o antissemitismo e o imperialismo, para ela, vão criar as condições que vão propiciar o totalitarismo, não é? Então, o antissemitismo para ela é o antissemitismo político e social, que não tem relação com o antissemitismo religioso, digamos assim, e ela parte do pressuposto que tanto o antissemitismo como o imperialismo criam, como eu disse, as condições para que o totalitarismo ou os movimentos totalitários fossem possíveis, não é? Então, o totalitarismo é um resultante, não é, de uma série de condições históricas e sociais, uma aliança entre a ciência e a tecnologia, não é, que é colocado a serviço de uma dominação total e do extermínio genocida. Não é? Então, aí é a relação entre racismo, não é, movimentos totalitários e utilizando os instrumentos do imperialismo. Olha, é curioso que ela resiste a apresentar esse quadro histórico como um determinismo, no sentido, as condições estão aí, então vai necessariamente, quer dizer, ela chama a atenção o tempo todo para a perplexidade, para algo que era inaudito, né, e ninguém estava esperando. A gente pode
explorar o que existe de tão inaudito no Eu acho que ela, no livro, ela mesmo diz que não há uma relação de causa e efeito entre antissemitismo, imperialismo e dominação totalitária. Que tanto o antissemitismo, quanto o imperialismo, quanto a dominação totalitária que ela analisa, tem no imperialismo e no antissemitismo o que ela chama de cristalizações. Não? Então, o antissemitismo moderno tem a ideia do inimigo objetivo, que é o inimigo independentemente da sua conduta. Não? O imperialismo tem essa dimensão da expansão total do poder sem barreira. E que isto se soma na dominação totalitária, que se caracteriza pela ubiquidade do medo, pela polícia secreta e pelo jogo da ideologia que elimina o peso da realidade. Não? Então, o que ela aponta é que o totalitarismo, como mecanismo de dominação, é algo novo, que não tem nada a ver nem com o despotismo oriental, nem com a tirania, que são formas arbitrárias de poder, mas que não almejam, como num regime plenamente totalitário, a dominação total. E ela discute muito como é que isto opera, não? Como, por exemplo, a ideologia, que significa o desenvolvimento de uma ideia, independentemente daquilo que acontece na realidade. Como, por exemplo, a polícia secreta significa um elemento-chave da ubiquidade do medo, não? Como essa história do inimigo objetivo significa descartar da comunidade um grupo significativo de pessoas que, precisamente por se tornarem descartáveis, são elimináveis e cujo destino final é o campo de concentração. Então, a ideia da dominação total é o inédito que ela discute e examina. Bom, é claro que ela tem um conhecimento muito grande daquilo que foi a dominação nazista, mas ela aponta como há semelhanças com a dominação, sobretudo na época do Stalin. Ela mais adiante vai dizer que o período pós-Stalin deixa de ter esses componentes totalitários extremos. Mas, enfim, os processos de Moscou, os campos, os gulags, a história de que você tem inimigos objetivos, que é uma parte daquilo que é a maneira pela qual se conduziu a política comunista, estão contemplados neste livro. Então, a recepção do livro é a recepção que se deu, no primeiro momento, no âmbito da Guerra Fria. Então, a esquerda, naquela época, se sentiu desconfortável com este tipo de aproximação entre nazismo e stalinismo, que é o que levou, enfim, alguns estudiosos de esquerda a ter em relação a esse livro uma certa cautela. Mas os anos se passaram e você teve reiterações desse tipo de dominação totalitária, tipo Pol Pot, não? Ou mesmo um período, enfim, da Revolução Cultural na China. De maneira que ela antecipou um potencial que essas experiências históricas desencadearam. E é o risco deste potencial com a qual ela se confronta e procura esclarecer nesse grande livro. Eduardo? Só acrescentando alguma coisa que o professor Celso falou, havia um capítulo de Origens do Totalitarismo que era um capítulo sobre o episódio da Revolução Húngara, ocorrido em 56, e da repressão soviética a esse movimento que tinha impressionado muito a Hannah Arendt pela sua espontaneidade, pelo fato de que a ação estava em jogo ali, e ela ficou extremamente chocada com a invasão, a destruição da Revolução Húngara e dedicou um capítulo de Origens do Totalitarismo para falar
da Hungria e da situação da União Soviética. E esse capítulo depois foi retirado em outras edições, mas isso leva a gente a pensar, como o Celso sugeriu, na possibilidade de uma aproximação entre o que se passava na Alemanha e o que se passava no período do Stalin, mas mesmo depois ainda, no caso do massacre da Revolução Húngara, no caso da União Soviética. Mas, Celso, dentro desse contexto de esses incômodos que ela causa, o livro As Origens do Totalitarismo sai um pouco depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e contém algo como uma crítica e que naturalmente elucida muitas coisas. Em que consiste essa avaliação dela? Ela faz uma análise do papel histórico dos direitos humanos. Ela diz que está muito ligado ao modelo da Revolução Francesa. E o modelo da Revolução Francesa parte da normalidade da relação Estado-Povo-Território, não? E identifica a tutela dos direitos humanos com a tutela dos direitos dos povos. O que a Primeira Guerra Mundial revelou foi a dissociação entre a tutela dos direitos humanos e a tutela dos direitos dos povos, porque desapareceram os grandes impérios multinacionais, não? Austro-húngaro, otomano, czarista. E aí você passou a ter minorias que integravam estados e essas minorias não estavam inteiramente à vontade dentro de um Estado organizado com base no princípio da nacionalidade. Bom, a Liga das Nações tentou trabalhar esse tema com a proteção das minorias, mas isso não funcionou. Então, basicamente, o que ela diz é que surgiram os displaced people, não? Os deslocados do mundo, os expulsos da trindade Estado, Povo, Território, que não eram bem-vindos, nem bem recebidos em lugar nenhum, que é o tema dos refugiados, cuja atualidade nos dias de hoje é dramática. Então, diz ela, os direitos humanos pressupõem um direito que o antecede, que é o direito a ter direitos. E esta só pode surgir mediante uma tutela que vá além do Estado-nação e que seja fruto da comitas gestium. Ela tem um texto da época da Declaração Universal chamado What are Human Rights? What are they? Em que ela diz que isso só será possível por uma garantia de todos os integrantes da comunidade internacional. Então, a política internacional dos direitos humanos tem, na análise da Hannah Arendt, um antecedente reflexivo muito importante e que está na linha um pouco da coisa kantiana dela, que é o direito à hospitalidade universal, não? Que todos têm direito à face da terra e que a terra se vê esvaziada, o mundo se vê esvaziado quando se reduz o âmbito da sua pluralidade. Cláudia? Eu queria acrescentar sobre origens do totalitarismo. Primeiro, a relação de obra e vida, não é? Que no caso da Hannah Arendt é muito profunda. Nós não podemos esquecer que ela passou por um campo de concentração, não é? No final da sua estadia na França. Ela era considerada inimiga por ser alemã, não é? Ela passa pelo campo de Gurs durante 5 semanas, não é? De onde ela é libertada finalmente para poder imigrar para os Estados Unidos. Então ela tem uma visão, não é, já do que é estar sob o domínio totalitário, mesmo estando fora da Alemanha. Não é? Também no que se refere a origens do totalitarismo, é interessante ver como o método arendtiano ali aparece, que é o uso de obras de arte para fundamentar muito de suas reflexões. Né? A literatura no Origens é presente, não é? Na primeira parte ela vai usar o Proust, não é? No antissemitismo, na segunda ela usa o Conrad, na Coração nas Trevas, e na terceira parte ela vai usar o Simenon para falar sobre a polícia. Ela era leitora do Simenon quando ela passou pela França, e segundo ela pôde aprender o que era a polícia através do Simenon. Celso, os origens do totalitarismo geram uma certa celebridade, tem um impacto, e depois vem um livro Entre o Passado e o Futuro. Quais são as motivações por trás? Olha, Entre o Passado e o Futuro é um livro muito interessante, não? Ela mesma diz que são exercícios em pensamento político, não? E é lá que ela diz que o próprio pensamento emerge
da experiência vivida, e a ele deve se ater numa época de universais fugidios, não? Ela deve ser a linha, não? Porque justamente o que ela mostrou nas origens do totalitarismo é de que esses universais são fugidios. Daí esta ruptura entre o passado e o futuro. E quando eu fui aluno dela e me preocupei em divulgar a obra dela no Brasil, eu perguntei a ela por onde nós deveríamos começar, não? Isto foi em 65, 66, não? E ela disse, olha, vamos começar com Entre o Passado e o Futuro, porque representa muito bem o tipo de trabalho que eu faço, não? Não tem o componente polêmico do livro sobre Eichmann, que também gerou tanta discussão, não tem a complexidade das origens do totalitarismo, mas é um livro que dará ao leitor acesso a como eu trabalho alguns dos conceitos básicos com os quais nós estamos habituados, mas que se transformaram cascas vazias de sentido, como é o tema da liberdade, como é o tema da autoridade, como é o tema de qual é o conceito da história, como é o tema da crise da educação, como é o tema da crise da cultura, e depois mais dois que ela agregou ao livro numa edição subsequente, que é um sobre verdade e política, que é um ensaio de grande importância, e outro sobre a conquista do espaço e a dimensão do homem, que também são temas tratados na condição humana, no significado daquilo que é a transposição de barreiras antes tidas por naturais. Entre esses, todos esses ensaios são muito interessantes, mas um dos quais eu gosto muito é a análise sobre a autoridade, não? Ela pergunta o que é ou o que foi a autoridade, não? Que a autoridade não se baseia na força nem na violência, mas também não se baseia na persuasão, não? É algo que tem uma natureza hierárquica, mas de outro tipo. E ela faz uma citação que eu acho muito interessante do grande romanista Mommsen, que diz que a autoridade é mais que um conselho e menos do que um comando, não? E eu utilizei esta história da autoridade em vários textos, pensando sobre muitas coisas, não? Na experiência jurídica, um parecer é importante pela autoridade de quem o subscreve, não? Um secretário-geral da ONU, o diretor-geral da OMC, não tem poder, mas para poder exercer as suas funções precisa ter autoridade, não? E assim por diante, não? As instituições precisam ter autoridade, porque se esta autoridade se vê comprometida ou pelo riso ou pelo desprezo, ela se torna frágil, não? Então, por exemplo, uma das discussões que nós temos hoje em dia é em que medida o Supremo está perdendo a sua autoridade, não? Como instituição perante a opinião pública em geral. Então, isto é um exemplo entre muitos que podem ser captados desse livro, que são muito reveladoras da originalidade do pensamento dela, não? Ela mesma diz, você faz a pergunta logo no começo da nossa conversa, não? Sobre o que ela era, não? Ela diz, numa entrevista sobre ela, diz, I somehow don't fit, eu não me enquadro, não? Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu não sou necessariamente uma filósofa, uma teórica da política, eu penso sem, como diria o Eduardo, que gosta dessa discussão, e a Cláudia também, sem o corrimão de conceitos pré-estabelecidos e sem o corrimão de categorias dos campos tradicionais do conhecimento. Eduardo, dentro desses esforços e ensaios surge uma outra obra-prima, A Condição Humana. Qual é o argumento principal desse livro?
Os anos 50, eu acho, são os anos mais ricos de trabalho da Hannah Arendt. Como o Celso comentou, são os anos em que ela elabora o Entre o Passado e o Futuro, e também, em 58, ela publica A Condição Humana, que me parece, o livro mais importante de todos que ela escreveu. São anos em que ela está pensando o problema da crise, de um lado da crise política que o século XX atravessa, e esse tema da crise aparece sobretudo Entre o Passado e o Futuro, e ao mesmo tempo, nesses anos, ela pensa que é preciso constituir em novas bases uma teoria da política, né, que a tradição da teoria política, do pensamento político, teria se esgotado, e que era preciso partir de um novo patamar para discutir o problema da política. E isso é o que move a elaboração de A Condição Humana. O tema da política, que é o tema da ação para ela, cabe dentro de uma discussão geral que o livro traz sobre a vita ativa, essa dimensão da vida humana no seu aspecto de atividade. E a Hannah Arendt organiza A Condição Humana em 3 partes, cada uma delas dedicada a uma esfera de atividade dos homens. Numa primeira, ela trata da atividade do animal laborans, né, em que o homem produz coisas para se manter vivo, né? Produz bens para serem consumidos e manter a vida. O tema central dessa primeira parte do livro é o tema do labor, a experiência do animal laborans e vida. A segunda parte do livro se ocupa das atividades do Homo Faber, o mundo das obras produzidas pelo homem, das coisas que têm durabilidade. Então, tem o segundo capítulo, trata do Homo Faber, da construção de um mundo duradouro, diferentemente do mundo do consumo, que é aquele do animal laborans. E numa terceira parte do livro, a Hannah Arendt se ocupa propriamente do tema da ação, que é a matéria com que é feita, com que é experimentada a política, com que é feita a vida política. Então, o capítulo sobre a ação é onde a gente vai encontrar a teoria política da Hannah Arendt propriamente. 2 conceitos são centrais aí, o de publicidade e o de pluralidade, que qualificam o modo político de ser do homem. E A Condição Humana tem um último capítulo, que é um capítulo mais histórico, que se chama A Vida Ativa e a Era Moderna, em que ela discute que alterações essa vida ativa, as atividades do homem, como que elas se alteraram ao longo da história moderna. Então é um capítulo mais histórico de A Condição Humana. Cláudia, por onde a gente segue a partir daí? Acho que podemos ir para o Eichmann. Então, o Eichmann é o livro mais polêmico da Hannah Arendt, não é? Ela é enviada pela revista New Yorker para cobrir o julgamento do criminoso nazista em Jerusalém. A maior polêmica que o livro gerou foi a expressão banalidade do mal, que é muito mal compreendida, né? Muitas pessoas confundem com banalização do mal, mas o que ela encontra no Eichmann é o burocrata moderno, né? O criminoso de gabinete,
aquele que executa a ordem sem indagar se essas ordens são criminosas ou não, não é? Ele dizia, eu cumpro as ordens e eu desempenho o meu papel, não é? Como responsável pelo transporte das pessoas para os campos de concentração. Hannah Arendt esperava encontrar um criminoso nazista que se imagina seja um monstro, não é? Ela diz, não, eu encontrei um palhaço, não é? Que é incapaz de pensar, ou era incapaz de pensar no que estava fazendo, e esse é o grande impacto, não é? Que ela tem em relação àquela pessoa, e daí a expressão banalidade do mal, isso é, alguém que é capaz de cometer atos extremos e criminosos de forma banal, não é? Sem nenhuma, às vezes sem nenhuma intenção dolosa, mas apenas cumprindo ordens. Agora, o que isso diz sobre a nossa sociedade? Porque eu temo que ela não é a ideia dela restringir esse fenômeno ao regime nazista. Posso fazer só uma observação? Claro. A banalidade do mal, ela diz na carta ao Scholem que só o bem é profundo. O mal é superficial. Mas ele é muito perigoso, porque ele pode se espalhar como um fungo sobre a superfície da terra e destruir, não? E é isto que a preocupava e preocupa a Cláudia, que escreveu sobre o assunto. Celso, no ambiente americano, ela vai escrever um livro, A Crise da República. Como que esse livro é? Olha, esse é um livro de grande interesse, mostra mais uma vez como ela estava inserida na vida política dos Estados Unidos. Tem um grande ensaio sobre desobediência civil, tem o ensaio sobre a violência, que também é um ensaio muito importante, porque o que ela faz, que ela tem o gosto das distinções, não? Então ela diz, olha, a violência não se confunde nem com força, nem poder, nem com autoridade. A violência se multiplica com os instrumentos técnicos e ela não cria poder, ela destrói poder, não? E com isso ela se opõe a toda uma reflexão sobre o papel do poder, começando por Max Weber, não? A ideia dela do poder é a capacidade de sua geração pelo agir conjunto, que é um pouco o desdobramento do que ela diz sobre a ação na condição humana. E é um dado muito interessante sobre toda a reflexão dela, porque, no fundo, diz ela, as instituições não podem acumular poder, mas elas têm a possibilidade de ser o resultado da força do agir conjunto. Quando esse agir conjunto se esvai, a instituição vai junto. Há só acrescentando alguma coisa também que tem a ver com o fato de Hannah Arendt ter afinal se tornado uma americana, é a publicação sobre a Revolução, porque eu acho um livro maravilhoso, é um livro que explora coisas que a Hannah Arendt tinha tratado no capítulo sobre a ação da condição humana, mas num viés mais histórico, e uma história das revoluções que ela faz. E nessa história das revoluções, que está sobre a Revolução, ela compara as revoluções francesa e americana, né? E mostra toda a importância que teve a Revolução Americana, coisa que, na verdade, não é muito comentado, e fala da importância das duas revoluções, mas de traços muito específicos da conquista da Revolução Norte-Americana. É um livro, ao mesmo tempo, muito empolgante, mas também um livro muito preocupante, porque, na verdade, ela termina falando, ela põe como título do último capítulo o tesouro perdido das revoluções, como se hoje nós não tivéssemos mais a chance da experiência revolucionária que tiveram os franceses e os americanos no final do século XVIII. Isso é um pouco o diagnóstico que a Hannah Arendt tem daqueles tempos em que ela escreveu o livro e que talvez
nós hoje temos ainda um diagnóstico mais sombrio da situação, né? E como entra esse último livro que vai terminar inacabado, A Vida da Mente ou A Vida do Espírito? Quer dizer, qual é a motivação, uma vez que ela já falou sobre a vida ativa extensamente, vem esse livro sobre o pensamento, sobre a vida da mente? Eu acho que The Life of the Mind, que é o livro que ela não concluiu, reproduz na sua organização a organização em 3, que é a da Human Condition, que ela trata do pensar, do querer e pretendia tratar do julgar. Ela não terminou o julgar. E um pouco a reflexão dela é, baseado no caso Eichmann, em que medida a capacidade de pensar nos permite distinguir o bem do mal. Não? A conclusão a que ela vai chegar é que isto ocorre em situações limite. Mas quando não existe uma situação limite, como é que isso se dá? Não? Então ela faz uma grande reflexão sobre o pensar, ela faz igualmente uma grande reflexão sobre o querer, que é o tema da vontade, não? E que tem uma ligação com a política, e o que nós temos do julgar é o resultado de aulas ou conferências que ela deu. Mas basicamente a ideia central dela é de que o juízo político e também diplomático, digo eu, é o juízo reflexivo à maneira de Kant. Não existe um geral dentro do qual eu posso subsumir uma situação particular. É a partir do particular que eu preciso buscar o seu significado geral. Então, eu creio que a obra dela tem como uma das suas características juízos reflexivos sobre os eventos ou os conceitos que ela pensou, com a ideia de extrair deles, enfim, o seu significado geral, no momento em que eu não posso recorrer ao universal, posto que esses universais são fugidios. Cláudia, Eduardo, quer comentar? Eu acho esse livro, A Vida do Espírito, The Life of the Mind, que é infelizmente esse livro inacabado, porque a gente pode esperar muita coisa, poderia esperar muita coisa da parte sobre o juízo, que seria a terceira parte do livro, porque a gente vê por outros livros, por outros textos da Hannah Arendt, a reflexão dela sobre a questão do juízo me parece muito importante, muito pertinente para os dias atuais, porque quando a Hannah Arendt fala em julgar, em juízo, ela está falando em juízo político, ela está falando em uma atividade do espírito que envolve sempre uma perspectiva de alargamento, quer dizer, você julga levando em consideração o ponto de vista dos outros. Há uma ideia de alargamento que está contida na experiência do julgar. E também uma ideia de que um juízo é necessariamente desinteressado, né? Isso tem a ver com a ideia de alargamento, mas eu acho que essa discussão que ela propõe nesses esboços que tem sobre a parte do juízo, relativos à parte do juízo, acho que isso é muito rico. E também acho que, como lembrou já o Celso, uma coisa que me chama muita atenção na vida do espírito é a ideia de a própria atividade do pensamento, a própria experiência da compreensão que o pensamento possibilita uma experiência de reconciliação com as coisas. Quer dizer, eu acho que a Hannah Arendt buscava, através do pensamento, recuperar um sentido das coisas. Ela fez isso desde a vida do espírito e desde a origem do totalitarismo, e tem uma ideia que é de pensar sem corrimão, thinking without banister, né? Que é central para a gente compreender o que é pensar,
para Hannah Arendt. Então, na chave da pertinência do pensamento dela para o nosso tempo, se a gente puder fazer uma rodada final avaliando os legados, talvez os limites também, mas os sucessos, sobretudo, de que maneira esse pensamento nos ajuda a compreender a nossa realidade, nos ajuda, sobretudo, na nossa própria vida ativa. Bom, eu começaria dizendo que ela se tornou um clássico, não? E um autor clássico, como diz o Calvino, é aquele que nunca termina de dizer o que tem a dizer, não? Há uma crescente bibliografia em torno da obra dela, não? O Bobbio diz que são 3 os atributos de um clássico, não? É um intérprete autêntico do seu tempo, ela é uma grande intérprete do século XX, cujas características, sabemos nós, se prolongam no século XXI. Ela instiga constantes leituras e releituras, não? É da natureza de um clássico a de não ter uma interpretação pacificada, não? Então você tem interpretações que vão sendo feitas por sucessivas gerações que colocam questões distintas de geração para geração, tendo em vista as respostas que a obra dela dá. Então, tem os que acham que ela sofre de nostalgia helênica, tem outros que dizem que ela é uma grande pensadora do mundo republicano, tem obras que apontam o papel dela nos direitos humanos, tem obras que apontam a relação dela com as relações internacionais e assim sucessivamente. Então, é esta ideia de que a obra dela não termina de dizer o que tem para dizer. E, finalmente, ela oferece conceitos e categorias que, mesmo desenvolvidos numa outra época, que é a época da vida dela, continuam relevantes para nós entendermos a nossa, como violência, como autoridade, como poder, como juízo e assim sucessivamente. Cláudia? Bom, a Hannah Arendt nos deixa um legado riquíssimo, né? Eu diria que, primeiramente, ela foi uma visionária, não é, do que, a partir dos anos 50, a sociedade ocidental estaria vivendo, e ela deixa alguns alertas que são importantes, não é? Na era moderna, o trabalho se torna a categoria central das atividades, mas um mundo em que a automação vai adquirindo um poder muito maior do que o trabalho humano, os seres humanos todos vão se tornar supérfluos se não houver uma resistência a esse movimento, não é? Acho que também ela nos deixa um grande legado no seguinte aspecto, que nós temos que aprender a experiência de pensar, né? Não o que pensar, nem a verdade que temos que pensar, mas pensar, não é? E ela diz isso em diversos momentos: não quero convencer, não é? Não quero educar, eu quero compreender, não é? E fazer com que os meus leitores tentem compreender o seu contexto, a sua situação. Eduardo? Eu acho que eu vou repetir o que o Celso e a Cláudia já disseram. Quer dizer, para mim, acho que do ponto de vista dos temas, do ponto de vista dos conteúdos, a gente poderia ainda discutir sobre a herança, sobre o legado da Hannah Arendt, mas me parece que o mais importante é a gente entender o espírito, o tom do próprio modo de pensar da Hannah Arendt. Eu acho que independente dos temas que ela tem abordado, eu acho que a grande lição que fica é essa maneira de pensar tão livre, e isso é absolutamente estimulante sempre, né? Então, eu diria que entender o que é julgar e pensar sem corrimão para Hannah Arendt, isso é fundamental para o que a gente está vivendo hoje. Ótimo, então fica aí a orientação para os nossos ouvintes: pensar sem corrimão. Obrigado, Eduardo Jardim, obrigado, Cláudia Perroni Moisés, Celso Laffer, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.